Bom dia, pessoal, vamos lá, a aula de teatro agora. Sejam todos bem-vindos a essa videoaula. A gente vai estar realizando as aulas de teatro agora desse jeito, para a gente conseguir manter os princípios de isolamento social e de quarentena que está sendo exigido agora, e para que a gente não pare nesse meio tempo também. Vocês estão agora utilizando, muito provavelmente, o Google Classroom. Então a gente não tem possibilidade de fazer as aulas de teatro pessoalmente. Então, para a gente não ter uma paralisia total no nosso corpo, a gente vai começar a levar agora desse jeitinho aqui, à distância. Contudo, é meio difícil a gente fazer aula de teatro sem contato, então espero que vocês entendam isso. Vou ter que reformular alguns jogos e a gente vai ter que repensar alguns de outra maneira. Então, para isso funcionar, eu preciso muito mesmo, de algumas coisas de vocês. Primeiro, vocês foquem na aula. Então, você que está todo mundo em casa, que está todo mundo cheio de coisa para fazer aí, de grupo de WhatsApp, de coisa para ver no Instagram, gente para curtir, ó, não é hora, tudo bem? Agora é a hora da aula. E nessa hora da aula, recomendo que vocês desliguem as notificações do seu celular para que vocês não sejam incomodados enquanto eu estou falando, tudo bem? E poderem me ouvir da melhor maneira. Também recomendo para vocês que chamem alguém aí da casa de vocês para ajudar vocês nessa. Você está com seu pai, você está com sua mãe, você está com sua irmã, com seu irmão, com seu primo, sua prima, não importa se é mais nova que você, então pode ser bebezinha, mas se estiverem nessa faixa dos 8 anos para cima, já pode te ajudar bastante para a gente poder fazer, pelo menos com alguém, essa atividade e ainda poder aproveitar o momento para a gente aumentar o laço que tem com essa pessoa. Olha lá, a gente vai aproveitar esse momento para que nós e o nosso companheiro de equipe agora, nosso colega de sala mais novo, que é o que está com você, consigamos realizar as atividades da melhor maneira. Então, estou buscando aqui aplicar atividades que vão usar duplas. Mas peraí, se você é alguém que realmente não tem condição de encontrar outra pessoa, sua mãe, seu pai, está tendo que sair de casa, ou você vive com alguém muito velhinho, muito novinho, que não dá para trabalhar agora, calma, vou deixar com vocês um outro link, especialmente para você que não tem condição de fazer esse jogo com alguém, vou deixar para você um outro link com uma videoaula mais resumida, voltada justamente para esse trabalho individual. Infelizmente vai ser um trabalho mais solitário, não tão completo quanto isso aqui, mas é uma forma de você não ficar de fora. E também porque a gente vai ter uma atividade como resultado desse trabalho, e para você poder fazer a atividade também e não acabar se prejudicando na sua nota. Tudo bem? Então, a gente vai ter essa oportunidade aí para você também estar participando da sua maneira. A gente aqui vai estar realizando algumas atividades para que vocês consigam desenvolver principalmente a questão do seu companheirismo e do seu senso de espaço. O primeiro ponto é esse, é você ter um lugar espaçoso. Então eu estou aqui na sala e tudo mais, esse lugar já é espaçoso o suficiente para eu fazer as atividades, mas eu vou num lugar ainda mais espaçoso, que eu recomendo que se vocês tiverem uma varanda, um quintal na sua casa, vocês vão para lá. Se não tiverem, vocês podem fazer num lugar como essa sala aqui, vai ser um pouquinho mais difícil, mas é algo possível de acontecer, vocês vão ter só que se adaptar um pouco. Se vocês tiverem um quintal, façam no quintal. Outra coisa importante também é que vocês tenham a vestimenta correta para fazer a aula. Olha, como eu já avisei também nas reuniões dos pais que tiveram antes das aulas começarem, eu também vou reiterar aqui para vocês. Teatro é atividade física, teatro mexe muito com o corpo, teatro mexe muito com o movimento. Então não adianta você fazer isso cheio de encapotamento e tudo mais, que não vai adiantar nada. Não adianta você fazer isso com jeans e tudo mais, que não vai funcionar da maneira correta. Como vocês estão em casa, eu acredito que vocês já estejam de maneira muito confortável. Mas se vocês quiserem uma dica minha, para vocês poderem fazer as atividades da melhor maneira, um pijama mesmo já bastaria para vocês fazerem. Mas as roupas que eu utilizo aí na escola, lá na escola, e também utilizo nas aulas de teatro que eu vou fazer na universidade ou em qualquer outra oficina de teatro que eu vá, normalmente são essas daqui. Você pega uma regata ou alguma outra blusa folgadinha que você consiga se locomover bem, não interrompa o movimento dos braços, nem do tronco. Você pega esse tipo de camisa. Você também pega
alguma calça ou short bem folgadinho. Aqui eu tô com esse tipo de calça aqui, com esse tecido mais leve, é a que eu prefiro usar. Ela permite bem os meus movimentos, tá vendo? Consigo esticar minha perna à vontade também, então ela não interrompe, não pressiona a virilha. É o melhor tipo de calça para você usar. Você garoto, você garota que tiver essa calça, utilize ela. Você que não tem essa calça, se for menina, tiver algum leg em casa, utilize o leg. Se for menino e não tiver leg e tudo mais, recomendo que use essa daqui. Esse short, esse tipo de short, na verdade, porque esse short é meu, não tem como você usar. Mas esse tipo de short aqui, de elástico, bem folgadinho, que vocês normalmente devem utilizar para malhar, para jogar bola, vocês podem utilizar também aqui na atividade. Ou seja, a roupa que você usa para bater o seu bar no final de semana ou até na última semana, você também pode estar utilizando aqui, que vai ajudar bastante também e vai te permitir bastante movimento. Porque da mesma forma que um futebol da vida ou qualquer outro esporte que vocês venham praticar, teatro também é um exercício físico. Então, só para relembrar, fazer a atividade focado, você está prestando atenção na aula, não se distrair, leve a aula a sério e mastigue o assunto. Não tenha pressa em cada exercício. Eu vou tentar deixar aqui um timing certo de quanto tempo você vai ter para fazer cada atividade. Mas se lembre de mastigar bem esse tempo. Não faça com pressa. Eu observo já nas aulas há um bom tempo que vocês às vezes fazem as atividades já pensando em acabar elas. Não façam desse jeito. Infelizmente eu não vou estar presente para estar puxando isso de vocês, mas botem isso na cabeça. A gente tem que aproveitar cada exercício. Dure 5 minutos, como às vezes eu deixo demorar muito tempo cada atividade, para que vocês consigam adaptar o seu corpo. Vamos lembrar o que eu falei para vocês já no início das aulas, e todo início de aula eu estava relembrando que o nosso corpo ele foi adaptado a uma rotina social, mesmo que você seja ainda adolescente, ainda pré-adolescente, ainda criança, esteja indo para casa, só para casa, para a escola, não tenha muito envolvimento, você já tem uma certa estrutura do seu corpo que foi adaptada para isso. O teatro está aqui para você brincar com essa estrutura, buscar reestruturar, reimaginar o seu corpo em outros movimentos e outras ideias. Então, sem essa de você querer que as coisas sejam mais rápidas em cada exercício, porque os exercícios eles são feitos para você se adequar a eles. Então, buscar que o seu corpo se adapte a esse novo exercício e então buscar também novas adaptações do seu movimento, da sua estrutura e tudo mais. Por isso mesmo, também recomendo que vocês não tenham vergonha. Eu sei que quando a gente está com os amigos e tudo mais, isso acontece, então também lá na escola cobra bastante de vocês isso. Mas agora que vocês estão em casa, eu acho que vai ser mais fácil da gente lidar com isso. Vocês estão com seus pais, com seus irmãos, com seus primos, com pessoas que vocês conhecem, que têm intimidade. Então aí mesmo que não tem motivo de vocês terem vergonha de brincar com o seu corpo. Tentem movimentos malucos que pareçam um pouco ridículos, que brinquem um pouco com o equilíbrio de vocês, talvez, mesmo simplesmente sejam uma brincadeira. Não precisa ter medo de tentar, de viajar para outro lugar, porque a ideia é justamente essa, senão não tem graça fazer aula de teatro. Tudo bem? Então a gente vai começar primeiro com aquecimento e alongamento do nosso corpo. Mas como eu falei, aqui é um espaço muito fechado para isso, com muitos objetos e também com pouca ventilação. Eu vou ir para a minha varanda agora e recomendo que vocês façam isso. Se tiverem varanda, se tiverem quintal, vão para esse lugar que vai ser mais arejado e vai ter mais espaço também para você trabalhar. A gente vai fazer esse alongamento, esse aquecimento, só que antes disso, eu gostaria que vocês pegassem uma folha de papel e nessa folha de papel vocês anotassem 3 a 5, olha lá, 3 a 5 atividades da nossa rotina que a gente faz. Como assim, Caio? Por exemplo, tomar banho, jantar, dormir, coisas desse jeito. Vão lá, anotem nessa folha de papel de 3 a 5, no mínimo 3, no máximo 5 coisas que a gente faz no nosso dia a dia. Vocês podem até colocar coisas específicas, como a gente não está mais num grande grupo, coisas que você faz, que você sabe que é uma coisa que só você faz, você pode colocar aqui também, que não tem problema, algo muito específico da sua rotina, você pode colocar aqui também, que não vai ser problema porque é algo feito para você, ou para você e sua mãe, você e seu pai, ou seja, pessoas que estão compartilhando essa rotina contigo também. Agora a gente vai para o alongamento e para o aquecimento, lembrando sempre de primeiro ouvir e depois fazer.
Agora vocês vão precisar desse controle. Primeiro ouçam a minha instrução e depois realizem. Eu vou estar tentando realizar também no vídeo e vocês, qualquer dúvida, podem estar olhando no vídeo como é que eu estou fazendo e tentar reproduzir os alongamentos, os aquecimentos e os exercícios, prestando atenção bastante no que eu estou falando, porque é isso que vai ser o guia. Tudo bem? Então vamos lá, bastante foco, e a gente vai começar agora partindo para outro lugar. Então, gente, vamos relembrar os passos, primeiramente. Buscar um espaço que seja agradável, que dê para você se movimentar, que dê para você também respirar bem, que seja bem arejado. Você pode observar aí que eu tô no quintal da minha casa, um lugar espaçoso. Tô com meu pai também. Então aí você vai buscar uma pessoa na sua casa que você consiga trabalhar. Lógico que se for uma pessoa muito velhinha, ela vai sentir algumas dificuldades. Se for uma pessoa muito novinha também, você vai trabalhando com essa dificuldade dela também. Tudo bem? Mas dá pra fazer tudo de boa, só assim. Lembrando de estar com roupa adequada, você vê que eu tô com aquela roupa que eu apresentei. Meu pai também tá com a regata, tá com um short confortável, um short de corrida. E presta muita atenção no que a gente está falando também. Eu vou estar aqui narrando para vocês prestem bem atenção no que eu estou falando. Qualquer dúvida, olhem o vídeo, observem os exemplos. Qualquer dúvida de postura e tal, vocês observam o vídeo e ouçam a narração também. Vocês também podem estar tirando a dúvida de vocês pelo grupo, pelo Classroom. Então vamos para a primeira parte. O primeiro passo, como sempre, é a postura. Então vamos lá para a postura do ator. Vocês se lembram? A coluna ela não vai ficar nem solta, nem extremamente arqueada. Ela tem que ficar encaixada. Você vai encaixar a sua pelvis, que é o osso que você tem nessa região da virilha. E você vai ter que se manter ereto também. Então a ideia é justamente essa. Imaginar uma corda puxando a sua cabeça aí por cima, te levando para cima. E algo te prendendo no chão, te mantendo no solo, puxando para baixo também. Então o seu corpo está esticado, mas não estirado, ele simplesmente está ereto. Tudo bem? A distância dos pés é aquela, vocês juntam, vocês inclinam um pouquinho a parte de cima, a parte frontal do seu pé, e depois vocês alinham o calcanhar. Para ficar mais fácil é só vocês tentarem deixar os seus pés na largura, né? A distância de um para o outro ser exatamente a largura dos seus ombros. Então você está deixando seus pés alinhados com seus ombros. Tudo isso, você agora vai partir para o primeiro exercício, você na postura do ator. Lembrando que você tem que voltar para ela sempre que a gente parar de fazer um exercício. Agora a gente vai fazer aquela atividade de imaginar que a gente está cheio de água. A gente pegou uma chuva forte e tal, está cheio de água. Então a gente tem que se balançar. Balança para um lado, balança para o outro. Faz o seu corpo se mover, aquece bem. A ideia é que você está tendo que se secar. Começa lá embaixo com alguns pulinhos, depois vai intensificando, intensificando. E de repente você já está fazendo loucura, você já está se movendo todo. E aí você já pode abandonar até a ideia de que você está secando água. Você pode já viajar para outras coisas. A ideia é só se manter em movimento, em movimentos que demandam muita energia. Do seu corpo e vai, acelera, acelera, acelera. Acelera o máximo que você puder. E agora devagar. Vamos devagarinho. Então, a gente pode brincar com essa situação de acelerar e desacelerar. Você tenta fazer em casa, nos seus próprios timings, entendendo quando é que você acha que o seu corpo pede para acelerar e quando você acha que o seu corpo pede para ser mais calmo. E vamos ficar nessa por uns 5 minutos, melhor até mais, se você puder, se você sentir o ímpeto, pode ir aí para 6, para 7. E se mantém nesse pique aí, para o seu corpo ele começar a se sentir livre pelo espaço. Sentir que ele está ocupando tudo, que ele consegue ocupar tudo, é importante essa sensação. Eu e meu pai mesmo, a gente ficou nessa por pelo menos uns 10 minutos. E uma dica que eu dou
para você implementar um pouquinho esse momento e até se divertir, a fazer uma brincadeira muito legal com a pessoa com quem você está jogando. Um tenta pegar o calcanhar do outro, então você tenta pegar o calcanhar do seu parceiro tenta pegar o seu calcanhar. Só que o objetivo também é que você não deixe que o seu calcanhar seja tocado. Você tem que tocar o calcanhar do outro e não pode deixar que o seu calcanhar seja tocado. Podem fazer isso também com a panturrilha ou então com o tornozelo, o lugar que vocês acharem que é mais acessível para vocês. E aí vocês vão nessa brincadeira. Um fica tentando tocar no calcanhar ou no tornozelo do outro, ao mesmo tempo o outro fica desviando. E aí vocês criam uma dinâmica legal, movem o corpo bastante e se aquecem bem para os exercícios. O próximo exercício, gente, vai ser um alongamento fácil e rápido com as mãos. Primeiro você vai levar suas mãos para frente, esticando seus braços desse jeito. E aí você vai tentar girar a mão. Primeiro você gira as duas para fora, tenta girar as duas para fora, do jeito que estamos fazendo aí. Vocês vão do jeito que vocês conseguem fazer. Sei que vocês são jovens, então vocês conseguem fazer direitinho, o arco direitinho. Mas se vocês estiverem com alguém que tem alguma dificuldade em fazer o arco, você aí, meu aluno ou aluna nova, você pode estar fazendo do jeito que as suas limitações permitem. Limitações físicas, né? Às vezes a gente tem algum problema no osso, algo assim, então faça no seu ritmo, no seu jeito. Essa espécie de alongamento para a mão. Em cada série, que deve ser de 10, ou seja, vocês vão fazer 10 vezes abrindo e 10 vezes fechando a mão, vocês vão dar uma descansada nela, vai sacudir ela assim na parte de baixo do seu corpo. E aí você vai voltar para fazer mais 10 abrindo e 10 fechando. Ou se você preferir, você pode dar essa pausa para alongar sua mão na hora que você estiver variando entre girar para fora e aí você descansa a mão e depois gira para dentro. Algo interessante também de você fazer é girar os pés também desse jeito. Cada pé você gira uma hora para dentro, outra hora para fora. Essa próxima atividade aqui, você vai estirar sua mão também, esticar todo o seu braço, lembrando de manter sempre a coluna reta, sempre o seu corpo equilibrado. Você estica seu braço, estica sua mão o máximo que puder e fecha o mais forte que puder. E aí você fica nessa, fecha o mais forte que puder, estica o mais que puder. 10 vezes isso e depois você descansa a mão, faz mais 10 vezes. Vamos fazer 3 vezes esse exercício. O próximo agora vai ser alongamento para a cabeça e para o pescoço. Então, primeiro a gente vai começar com aquele básico que vocês já devem estar mais que acostumados, que é você tentar fazer um círculo, né, com o seu nariz ao redor de você. Então você vai girando sua cabeça, tenta levar ela o mais para trás possível, depois tenta deitar ela no seu ombro esquerdo. Aí você tenta botar o seu queixo no peito e depois deitar ela no seu ombro direito. Aí leva mais para trás possível. A gente faz desse jeito no início. Você vai fazer 5 vezes isso. Depois que você fizer 5 vezes, você vai fazer para o outro lado. Você percebeu que você começou girando para a direita, né? Você estava girando para o lado direito. Agora você vai girar para o lado esquerdo. E olhe bem como o pescoço tem que estar o máximo possível para trás. Esse próximo exercício vai ser para a gente trabalhar um pouquinho a parte inferior do corpo. De início vai parecer um pouquinho complicado, mas acredite, é muito simples. Digo que vai parecer complicado porque a câmera não conseguiu pegar os meus movimentos, mas conseguiu pegar os de meu pai. Então você pode conseguir acompanhar pelo que ele está fazendo, mesmo que seja um pouquinho mais travado. A ideia é simples. Você vai tentar fazer com o seu joelho movimentos de giro. É a partir do seu joelho fazer com que toda a sua perna faça o movimento de abrir. Então você vai fechar na frente, ir para trás e abrir. Fecha o joelho na frente, vai para trás e abre. A posição base é simples. Você vai ir no plano médio, vai com seus joelhos um pouco flexionados, apoiar as suas duas mãos nos seus joelhos, vão estar na mesma distância do seu ombro. E aí, a partir disso, você vai meio que
tentar fazer com que eles girem, né? Com que eles façam um movimento de um círculo. Juntar eles lá na frente, trazer eles para trás, ou seja, esticar eles. Depois, quando o joelho estiver atrás, você abre a sua perna apontando os seus joelhos para fora. Depois você leva ele para frente de novo. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre esse exercício específico, vocês podem estar entrando em contato comigo. Vocês podem estar procurando no YouTube também, que vocês conseguem encontrar várias opções desse exercício. Se tiverem mesmo muita dificuldade, vocês podem pular esse exercício. Mas para você pular esse alongamento, eu recomendo que vocês façam pelo menos algum alongamento para a parte inferior do corpo. Seja esticando a sua perna, seja flexionando a sua perna, naqueles clássicos alongamentos que a gente tem em academia, em jogos de futebol, etc. Esse exercício agora é para a coluna. Então, gente, é preciso muito cuidado para fazer isso daqui. Principalmente se você que é o companheiro do meu aluno de sala, né? Se você tiver algum problema de coluna, tome muito cuidado na hora de fazer esse exercício. Se você vê que está inviável, não faça. Ou então, se conseguir fazer, faça nos seus limites. Tudo bem? Não queremos extrapolar nada, até porque esses alongamentos são para a gente preparar nosso corpo. Se você forçar demais, pode acabar prejudicando ele. Então, primeiro você vai abrir na base do ator, né? Aquela base equilibrada com seus pés na altura dos seus ombros. E aí você vai jogar sua coluna para frente. Mas não é para você se jogar para frente. Você vai manter fixo ali o seu quadril, manter toda a sua parte inferior do corpo fixa. E só a sua coluna ela vai cair. E aí você vai imaginar que você está sendo desdobrado. Imagine que você é um lençol, que você é um pedaço de papel que foi enrolado como um pergaminho. E agora você está sendo desdobrado. Nesse momento que está sendo desdobrado, você vai subir toda a parte do seu corpo, todo o seu corpo, até que por último você sobe a sua cabeça. Então todo o seu corpo vai subir primeiro, e quando você estiver lá em cima, você ainda vai estar com o seu queixo colado no seu peito. Quando você estiver todo em pé, aí você vai e tira a sua cabeça do seu peito e deixa ela ereta também. Então é como se a sua cabeça fosse a pontinha desse lençol ou desse... Você vai fazer esse exercício 3 vezes. Então 3 vezes você vai deixar sua coluna cair e ir se desdobrando até que você sobe por último a sua cabeça. Você respira um pouquinho, se concentra um pouquinho e aí você vai lá e faz de novo. Agora a gente vai para pescoço de novo. Sim. Outro alongamento para o pescoço. Esse alongamento é assim: você vai deixar o seu braço em paralelo ao solo, ou seja, fazendo uma linha reta em cima do solo, e você vai tentar apoiar a sua cabeça no seu braço, ou na verdade no seu ombro. Então você vai botar a sua mão por cima da lateral da sua cabeça e vai puxar, tentando esticar o seu pescoço para que a sua cabeça deite no seu braço. É simples assim. Vocês podem observar aí no vídeo como é que o movimento vai ser feito. E vocês vão fazer isso 3 vezes para cada lado. Então você vai fazer uma vez para um lado, você vai contar até 10. Depois você vai fazer para o outro lado, vai contar até 10. E aí assim por diante. Você faz para o outro lado mais uma vez, para o outro lado mais uma vez, até completar 3 vezes para cada lado. Agora que a gente foi para o lado, a gente vai fazer para frente. Então você vai encostar o seu queixo no seu peito. Lembrando sempre, gente, todos esses exercícios na postura do ator, postura equilibrada e postura que permite que a gente tenha menores danos para nossa coluna. Vamos lá, vocês vão encostar o seu queixo no seu peito e por cima da sua nuca vocês vão colocar as suas 2 mãos entrelaçadas, lembrando do seu cotovelo estar para baixo, como vocês vão estar observando no vídeo. Então vocês vão forçar, não muito, viu gente, um pouquinho só,
o seu pescoço para baixo. Vocês vão empurrar sua nuca para baixo, deixando o seu queixo mais perto do seu peito ainda, e assim esticando a parte de trás do seu pescoço. Agora a gente vai trabalhar a flexão justamente dessa parte de trás do pescoço. Você vai botar a sua cabeça para trás o máximo que você puder, tentando encostar sua nuca nas costas, lembrando de manter sempre a coluna ereta. E aí, para facilitar um pouquinho e você ganhar um apoio, você vai colocar a sua mão aberta, como se fosse em sinal de oração, colocada com o seu dedo indicador, né, no seu queixo, apoiado no seu queixo. Ele vai estar ajudando você a segurar essa posição. Lembrando de contar até 10 para você encerrar a série. A partir de agora vão ser aqueles exercícios que vocês já estão acostumados, aqueles alongamentos que a gente já cansou de fazer durante as nossas aulas. Você vai tentar se estirar todo, você vai entrelaçar seus dedos e levantar a palma da sua mão para cima, esticando todo o seu corpo. Você vai esticar a sua palma da mão para frente e inclinar um pouco a sua coluna para tentar estirar as costas um pouquinho. Vai esticar o peito agora, virar a palma da mão para trás. Então você vai com o dedo entrelaçado, vira sua palma da mão para suas costas e aí você vai estar tentando esticar o seu peito. Então estufa bem o peito e leva ele para cima. Depois disso vocês vão simplesmente fazer o alongamento do braço e também uma espécie de flexão do peito, que é aquilo que a gente faz de fazer um formato de cruz com os dois braços, esticando sempre por exemplo, começar com o braço direito, estica ele e depois o braço esquerdo esticando ele. Sempre contando até 10, viu gente? Cada exercício desse você conta até 10. Se você tiver que fazer um de cada lado, como por exemplo esse que está aparecendo aí, você vai contar 10 de um lado e 10 do outro. Para esse próximo exercício a gente vai precisar de cadeiras. Então já prepare aí algumas cadeiras. Primeiro a gente vai tentar reconhecer as nossas limitações. Então você vai sentar na ponta da cadeira, o máximo na ponta que você conseguir, de um jeito que você fique confortável, sem ter medo de cair nem nada do tipo. Você vai apoiar as suas duas mãos, cada uma no seu respectivo joelho. E aí, primeiro com a mão direita, você vai trazer ela para a lateral da sua barriga, mais ou menos onde ficam os seus oblíquos, que são os músculos do lateral do abdômen. Então você vai levar a sua mão direita para a lateral da sua barriga. E depois a sua mão esquerda também para a lateral da sua barriga, só que do seu lado esquerdo. Você vai fazer isso agora respirando. Você vai inspirar, ou seja, puxar ar. E quando você expirar, você vai, conforme vai expirando, levando a sua mão direita para essa lateral do abdômen. Depois você vai fazer isso com a mão esquerda. Pronto, primeiro reconhecimento feito. Vou dar um tempinho agora para você fazer. Pausa o vídeo. Despausou o vídeo? Tudo bem. Então agora que você voltou, vamos fazer agora de outro jeito. Você vai olhar. Então agora você vai tentar olhar para trás o máximo que você puder, levando essa mão contigo. Então você, óbvio que vai ter alguma limitação se você ter que deixar sua mão no joelho. Então você vai levar sua mão contigo, e quando você levar sua mão para a lateral do seu abdômen, você vai olhar para trás o máximo que você puder, o máximo mesmo. Então dê o pause agora e tente. Voltou? Pronto. Então agora que você voltou, você vai fazer isso também com o seu lado esquerdo. Pausa. Voltou? Pronto. Então agora que você já tentou com o seu lado direito e com o seu lado esquerdo, a gente vai fazer disso o nosso alongamento de coluna. Você vai inspirar e quando você expirar, você vai ir até esse máximo que você consegue ir para trás do seu lado direito. Lá você vai ficar um tempinho, não precisa ser muito tempo, você vai inspirar de novo e quando você expirar, você volta com calma para a sua posição normal, que é sentado, ereto, com as duas mãos apoiadas nos seus respectivos joelhos. Vamos tentar fazer isso? Você vai repetir isso 3 vezes para cada lado, tudo bem? Então vamos fazer 3 vezes para cada lado desse jeito. Voltou? Então agora, o que você vai fazer ao invés de você parar com a mão no seu abdômen, você vai levar ela até lá atrás.
Então você vai arrastar a sua mão pela sua perna, passar pelo abdômen e ir atrás o máximo que puder. Para você conseguir ir atrás o máximo que puder, a sua mão oposta ela vai ir para o lado externo do seu joelho. Observe no vídeo o que é que está acontecendo para você entender bem o que é que eu estou falando. Você vai fazer o mesmo esquema, inspirar. Quando você expirar, você faz esse movimento. Então vamos dizer, por exemplo, que você começou com o lado direito. Então você puxa a sua mão direita pela sua coxa, passa pelo seu oblíquo, ou seja, pelo seu músculo lateral do abdômen, e aí você leva ela lá atrás. Enquanto você está fazendo esse movimento, a sua mão esquerda ela está vindo também para o lado e ela vai para o lado externo do seu joelho direito, ou seja, o lado que está virado para fora. Assim você vai tentar se manter nessa posição por um tempinho e aí você vai inspirar e quando você expirar, você volta devagar para essa mesma posição. Tudo bem? Então tente isso, você vai fazer só 2 vezes desse exercício específico. Tudo bem? Então depois de fazer 3 vezes daquele outro, que você só ia até o oblíquo, agora são 2 vezes desse que você vai até o seu extremo com a mão esticada. Agora que a gente já passou por todos os alongamentos, a gente vai começar com os jogos. O primeiro jogo a gente vai fazer é descoordenação de movimentos coordenados. Vocês certamente devem se lembrar desse jogo. Vocês, como todo, não. Alguns já participaram, outros acho que eu ainda não introduzi. Mas eu vou reintroduzir para todo mundo como é que funciona esse jogo. E mesmo que vocês façam parte dos alunos do 8º e 9º ano, com os quais eu já comecei a fazer, só que a gente não conseguiu terminar, eu peço que vocês façam de novo. A gente vai começar do zero de novo, porque da última vez a gente acabou não conseguindo concluir a tempo, então o jogo ficou pela metade. Para isso não acontecer, vamos fazer agora ele completinho. O jogo funciona basicamente assim. A gente tem muito costume já, a gente já se adequou, nosso corpo já se acostumou com alguns padrões e algumas estruturas, como eu bem falei na introdução do vídeo. Então, se a gente tem algumas estruturas que já estão acostumadas, quando a gente encontra uma dificuldade pela frente, a gente acaba tendo muita dificuldade de superar essa dificuldade. Olha lá que pleonasmo, a gente tem muita dificuldade de superar essa adversidade e a gente acaba não conseguindo sair do lugar ou fazer aquela determinada ação. Se lembrem agora daquelas coisas do dia a dia que eu pedi para vocês separarem no início. Olha lá, tem que separar. Se não separaram, façam isso agora. Peguem ela agora lá, a sua folha onde você anotou. Vocês vão agora observar quais foram as situações que vocês anotaram. Seja você aluno, seja você pai, mãe, irmão, não importa. A situação que vocês anotaram, vocês vão observar agora. Descoordenação de movimentos coordenados é basicamente o seguinte: eu vou impor alguma limitação ao seu corpo, algo que você não vai conseguir fazer, ou então o contrário, algo que você só vai conseguir fazer isso. Então, vocês vão ter o desafio de tentar seguir essa rotina diária que vocês acabaram de escrever, só que com essas limitações que eu vou impor. A primeira delas vai ser: vocês vão ter as pernas amarradas e as mãos atadas, ou seja, atadas também atrás das costas, como se vocês tivessem sido capturados, sabe? Aqueles filmes de velho oeste antigo que o pessoal é capturado desse jeito, então amarram uma corda juntando os 2 pés do sujeito e amarram uma corda juntando os 2 punhos do sujeito e deixa essas mãos atrás das costas. A gente vai mostrar aí, que eu também vou deixar um exemplo visual para vocês verem do que é que eu estou falando. Então, a segunda limitação vão ser articulações que não funcionam. Vocês não vão conseguir dobrar as suas articulações, todas elas. Na verdade, não todas. Eu deixei 2 exceções. A primeira delas, a articulação do ombro. Você consegue mover o seu ombro ainda para cima e para baixo, abrir e fechar e tudo mais. Contudo, seu braço não dobra. Seu punho também não dobra. Seus dedos também não dobram. Então, tudo isso vai estar rígido. A outra exceção que eu deixei foram os quadris. Você consegue mover a sua cintura de um lado para o outro. Isso ainda vai funcionar. Mas a sua perna vai ficar reta. Então, as suas articulações não funcionam. E por último, você só pode andar para o lado.
Olhe só. Então você não pode andar nem para frente e nem para trás. Você pode andar para os lados e se você quiser ir para frente, você vai ter que virar, ajeitar-se para o lado em relação a esse local que você está querendo ir e andar de lado para esse lugar. Tudo bem? O que é que vocês vão fazer com essas 3 dificuldades? Primeiro, vocês anotem elas aí nesse mesmo papelzinho em que vocês anotaram as suas situações do dia a dia. Se vocês fizeram mais de 3 situações do dia a dia, então vocês criem aí mais dificuldades que vocês podem ter. Por exemplo, as minhas 2 mãos estão coladas. Por exemplo, a minha boca está colada. Outro exemplo, eu não tenho pernas. Coisas assim. Vocês vão analisar todas as dificuldades que eu coloquei para vocês e todas as situações da rotina que vocês elevancaram. E vocês vão ter que ver, aí eu vou deixar isso a cargo de vocês, qual é que combina mais com qual. E eu vou dar uma dica, pegue a mais difícil. Se você está tendo que servir a mesa, então eu acho que ia ser muito difícil você servir a mesa com as pernas amarradas e as mãos atadas. Então você já escolhe essa, entende? Uma que vai dificultar muito esse processo. Porque, por exemplo, você tem que comer. Aí você vai escolher que, não, se eu tenho que comer, então eu vou botar que eu só posso andar para o lado, já que isso não vai atrapalhar em nada em eu comer. Não, isso vai de encontro ao espírito do jogo. O espírito do jogo é que seja difícil mesmo. Então procure combinações difíceis entre uma dificuldade que eu botei para você, ou que você criou, e uma situação do dia a dia que você lembrou. Tudo bem? Eu vou exemplificar aqui agora quais foram as 3 que eu fiz com meu pai. As 3 situações da rotina e as 3 dificuldades, como é que eu apliquei em cada uma. A primeira situação da rotina que eu fiz foi comer. Então a gente tinha que comer, só que tinha um detalhe, as nossas articulações não funcionavam. Então a gente tinha que ter um jeito de comer, sendo que a gente não conseguia dobrar os dedos, dobrar o punho, dobrar o braço. Como é que a gente ia fazer isso, rapaz? Então, esse foi o primeiro exemplo de limitação. Tentem não fazer algo igual a isso, igual ao exemplo que eu estou passando para vocês. Sejam criativos, pensem em novas possibilidades e novas combinações. Também não se limitem apenas a fazer aquela coisa específica e só. Por exemplo, quando você vai comer, você não só come, não bota comida na boca apenas. Tem todo um processo, você vai ter que beber um suco, um copo d'água, você vai ter que limpar a boca, se você fez sujeira vai ter que limpar. Então tentem incluir todo esse processo. Mastiguem bem esse jogo, ele é bem legal porque você vai ter que encontrar as dificuldades e superar elas. Então, quanto mais coisa você for pensando que envolve a sua rotina, que envolve esse elemento da rotina, melhor. Outra atividade que eu fiz foi a seguinte: a gente imaginou que tinha que trocar uma lâmpada, só que com os pés e as mãos atados. Aí já vi um exemplo então de o que é que eu quis dizer com isso, os pés e as mãos atados. Eu não consigo andar, eu não consigo também usar minha mão. Mas aí eu me limitei a apenas trocar a lâmpada? Não. Qual é que os passos que envolvem isso? A lâmpada vai estar dentro de alguma caixinha, eu tenho que abrir essa caixa, eu tenho que pegar a lâmpada, eu tenho que subir uma escada e eu tenho que rosquear a lâmpada no lugar correto. Depois que eu acabar, eu ainda posso botar mais coisa ainda. Eu tenho que descer da escada, eu tenho que desarmar a escada, eu tenho que jogar a caixa no lixo, coisas assim. Tudo isso vai depender de como você está envolvido no jogo. Mas, de novo, mastigue cada jogo, deixe fluir bem. E se lembrem principalmente do seguinte: teatro é mostrar, não é falar. Se você está aí com sua mãe, com seu pai, com seu irmão, não diga assim, eu fiz isso, isso, isso. Não, você não fez se você não mostrou com o seu corpo. Mas outra coisa que é importante também é que vocês não se limitem a coisas realistas. A única coisa que tem que estar limitada à realidade é o seu corpo. Você não pode dizer que você fez uma coisa com o seu corpo que você não consegue fazer na vida real. Se você consegue fazer na vida real, faça ao invés de falar que fez. O ideal é que seja feito em silêncio esse jogo. Nesse quesito do corpo, tem que ter alguma realidade. Mas nas outras coisas, não se importe. É óbvio que, por exemplo, se eu subir uma escada pulando, provavelmente a escada vai quebrar. Então, isso vai ser uma limitação muito grande se eu tivesse que considerar. Então, algumas coisas você pode passar um pano assim e deixar que seja um pouquinho fantasiosa. Por último, o exemplo que eu e meu pai nós fizemos por último foi o de só andar para o lado. E nesse a gente decidiu fazer isso arrumando uma cama. Aí você já está pensando, poxa, mas arrumar uma cama não é algo que vai ser tão difícil fazer se você só pode andar para o lado, né? Às vezes você nem precisa nem andar.
Então a gente incluiu algumas dificuldades e eu mesmo incluí na minha mesmo algumas dificuldades a mais. Por exemplo, o lençol estava todo desarrumado mesmo, o travesseiro estava jogado no chão lá na frente e tinha que pegar um lençol que estava no guarda-roupa, essas coisas. Então eu fui lá, arrumei o cobertor. Aí o cobertor ele tinha que estar encaixado na cama, né, para ele ficar todo lisinho. Então eu tinha que arrudear a cama toda fazendo isso. Aí eu tinha que pegar o travesseiro no chão que estava lá longe e eu não podia andar para frente. Tinha que pegar o cobertor e não podia andar para frente. Então esse tipo de dificuldade a gente acrescentar é importante para que o jogo ele flua bem e para que a gente consiga aproveitar bastante ele. Depois disso, vocês vão andar no espaço. Lembram o que é isso? Vocês vão delimitar um espaço para vocês, qual é o espaço de cena que vocês vão estar trabalhando. Vocês podem estar no quintal, mas não tem que ser o quintal todo. Mas se for o quintal todo também não tem problema. Então você e seu parceiro vão andando no espaço, vão tentando ocupar as áreas, equilibrar. Imagina que é uma balança, todo esse palco que você está é uma balança. E se tiver todo mundo do lado só, a balança vai para um lado. Então você tem que equilibrar essa balança. Se seu parceiro está de um lado, você tem que tentar estar proporcionalmente do outro lado para que a balança não penda nem para um lado nem para o outro. Essa imaginação é interessante. Então a gente vai andando, fazendo esse exercício, para que então a gente transite para o andar de olhos fechados. Esse é um pouquinho mais difícil. O que é que você vai fazer? Primeiro é importante que você perceba se você está num lugar que tem coisa para quebrar. Se tem coisa para quebrar, duas coisas. Ou você sai desse lugar e vai para um lugar que ainda tem espaço e que não tenha coisa para quebrar, ou se for possível, você tira essa coisa de quebrar de perto, não deixa ela perto de você, deixa ela bem distante mesmo, até em outro cômodo se for possível, para que você não corra. Você vai fechar os seus olhos, vai dobrar os seus braços, como está acontecendo aí no vídeo, ou seja, vai botar cada mão no cotovelo oposto, e você vai andar com muito cuidado, evite andar em círculos, vá tentando explorar o espaço de olhos fechados, tentando meio que diagnosticar ele inteiro. Recomendo que antes de você fazer esse exercício, olhe bem para todo o espaço que você tem. Olhe bem mesmo, tente enxergar e entender ele na sua cabeça. Entendeu? Pronto. Agora você e o seu parceiro vão estar andando nesse espaço e vocês vão se trombar em algum momento. Não procurem trombar um no outro. Vocês vão estar andando normal e sempre que vocês se trombarem, vocês vão se afastar. Um detalhe que eu acho que você já deve ter percebido é que se você quiser fazer essa atividade com mais de 2 pessoas, se você quer juntar sua família toda para fazer essa atividade, você consegue fazer isso. Essa mesma aqui funciona bem melhor se você tiver muita gente fazendo junto, que vai ficar ainda mais divertido. Sempre que você e seu parceiro se encontrarem, vocês vão se afastar repentinamente. Ainda de olhos fechados, ainda com os cotovelos, com as mãos nos cotovelos. Vocês vão fazer isso durante algum tempo, de 2 a 5 minutos, vão estar mantendo isso. Eu quero que vocês guardem esse tempo. Vocês botem uma música aí, vão aproveitando o momento e depois que vocês perceberem que passou uns 2 minutos, uns 5 minutos, vocês mudam para o próximo exercício. O próximo exercício continua sendo andar de olhos fechados, só que a diferença é que você vai ter que agora procurar gente. Então o que é que vai acontecer? Você e seu parceiro vão tomar uma distância, fechar os olhos, ficar desse jeito, e vão dar 3 giros, três voltas em torno de si mesmos. E aí depois vocês vão começar a andar procurando um ao outro, em silêncio. Ninguém fala nada para não ficar tentando adivinhar a posição do outro pelo som. E aí quando você finalmente encontrar o seu parceiro, do jeito que você se grudou nele, você continua andando com ele. Então vocês agora têm que andar juntos, grudados, têm que se virar com isso e ainda de olhos fechados no espaço. E importante, é o lugar que você grudou no seu parceiro. Se vocês ficaram um de costa para o outro, se o cotovelo de um ficou na costa do outro, se a cara de um ficou no ombro do outro, não importa. É assim que vocês vão andar, tudo bem? Isso durante mais 2 minutos até 5 minutos, o tempo que vocês acharem que mastigaram o exercício da melhor maneira.
O nome desse jogo é bem interessante. É o ponto, o abraço e o aperto de mão. Ele se trata basicamente do que é que a gente vai fazer. Antes da gente começar com o jogo em si, ele vai demandar algumas situações novas. Primeiro, eu vou pedir que vocês saiam pela casa de vocês, procurando cadeiras, objetos que não sejam quebráveis e que sejam grandes o suficiente para serem obstáculos para vocês. Vocês precisam criar uma espécie de campo minado nesse cenário que a gente está trabalhando, seja a sua varanda, o seu quintal. Esse lugar ele tem que se tornar um grande campo de obstáculos para que você consiga fazer esse exercício da melhor maneira. Então, faça isso, encha de obstáculos. Eu mesmo peguei várias cadeiras, vários bancos que tinham aqui em casa e eu e meu pai a gente organizou de uma maneira que tornasse bem difícil a nossa travessia. Depois que você fizer isso, você vai para o outro lado, você vai para um lado da sua cena, do seu palco, seja o seu quintal, seja a sua varanda. Agora você vai utilizar ele todo mesmo, vá o mais longe que você puder. E o seu parceiro, ele escolhe se ele vai ficar do seu lado ou se ele vai ficar lá do outro lado da varanda, do quintal, enfim. Mas é interessante trabalhar com dois extremos. E o que é que você vai fazer? Você vai olhar para algum ponto do outro lado desse campo cheio de obstáculos. Esse ponto pode ser uma mancha na parede, pode ser algum objeto que esteja por ali, pode ser uma vassoura, pode ser qualquer coisa que você consiga identificar e que não seja muito grande, seja algo pequeno em relação ao espaço. Você não vai escolher uma porta gigantesca, é interessante você escolher talvez a maçaneta dela, por exemplo. Então, coisas pequenas que você consiga ver de longe, mas que não sejam algo que vai ser tão fácil alcançar. Então você vai até lá de olhos fechados. Mas para isso funcionar é o seguinte: cada um no seu lado do quintal vai fechar os olhos e vai dar 3 voltas em torno de si mesmo. Esses 3 giros que você vai dar em torno de si já vai fazer você perder um pouquinho a orientação do espaço que você tinha criado. Então, a partir daí, você vai andar para frente à procura desse ponto que você memorizou. Então, não importa o objeto, você vai estar tentando encontrar ele nessa escuridão inteira. Então, boa sorte, você vai tentar fazer isso. Então, vou pedir que você pause o vídeo agora. Se quiser colocar uma música, coloque e vá atrás desses objetos, organize eles, faça o seu campo e quando você terminar essa etapa do exercício, você volta aqui para a gente continuar para a próxima. A próxima etapa agora é o abraço. Para o abraço, você vai ter que desfazer esse campo minado que você fez, porque ele pode ser prejudicial. Você vai abrir o máximo que puder o seu espaço, vai deixar ele bem grande mesmo. E aí, você vai estar de olho se não tem nada que possa ser algo que você vá tropeçar, que você vá quebrar, coisas assim. De novo, tente deixar o espaço agora o mais limpo possível para que você consiga fazer essa atividade. Depois que você limpou ele, mas não tire totalmente as coisas do caminho, deixe as coisas que você usou como obstáculo no cantinho, você vai ir para o centro do espaço, ou seja, para o centro do seu quintal, para o centro da sua varanda, e você vai abraçar o seu companheiro. Depois que vocês se abraçarem, os dois vão fechar os olhos e vão parar de se abraçar aos poucos, de olhos fechados e andando para trás. Então, cada um vai andar para trás e se distanciar um do outro o máximo possível. Quando você se esbarrar em alguma coisa, você vai gritar ai. Só isso. Você vai parar e vai gritar ai. E aí você vai dar 3 voltas em torno de si mesmo. Quando o seu companheiro gritar ai também, e ele dar as 3 voltas em torno dele mesmo, aí começa a procura. Vocês vão ter que tentar encontrar um ao outro de novo, sem falar nada, sem dar voz, nem nada do tipo, sem denunciar a sua posição. Vão ter que encontrar um ao outro para abraçar um ao outro de novo. E aí é engraçado que vocês podem passar um pelo outro, que vocês podem ir para lugares nada a ver. Quanto maior o espaço, mais difícil vai ser esse exercício e mais legal vai ser também, porque ele vai durar mais, vai ser mais proveitoso e você vai conseguir exercitar mais ainda a sua noção de espaço e de companheirismo. E por último, você vai ter agora a questão do aperto de mão. Vai ser a mesma coisa praticamente do abraço. Vocês vão para o centro, um de frente para o outro, vocês vão se dar as mãos, agora vocês vão botar assim, mais ou menos na altura do seu peito, um com a palma da mão virada para o outro, vocês encostam as palmas da mão,
E aí vocês vão fechar os olhos e ir para trás. O objetivo agora é que vocês consigam colocar essas mãos encontradas de novo. É a mesma coisa do abraço. Vocês vão indo para trás quando esbarrarem alguma coisa, qualquer coisa. Pode ser a parede, pode ser algum objeto que você deixou desavisado por aí. Vocês gritam ai e param, dá 3 giros. E aí quando o companheiro grita ai, aí começa a caçada um pelo outro. Tudo bem? Agora para o grande finale, o último jogo é descobrir o objeto. Esse jogo, ele vai ser necessário para fazer ele, que você pegue todos aqueles obstáculos que eu pedi que você deixasse no cantinho do seu quintal, para que você consiga ter bastante material. O esquema vai ser o seguinte, você e seu parceiro vão revezar em quem vai ser o que nesse jogo. Como assim? Bom, a gente vai precisar de uma pessoa que fique parada e de olhos fechados e com as mãos para trás. Essa pessoa vai ficar lá até segunda ordem. Ela não vai fazer nada, só vai ficar esperando. A outra pessoa que está de olhos abertos, ela vai ter que escolher um objeto aleatório do dia dela, que esteja ali na casa. Pode ser um desses objetos que você usou como obstáculo, ou então pode ser um objeto qualquer que esteja pela casa abandonado. Ela vai pegar esse objeto e colocar na sua frente. E você vai ter que descobrir qual objeto é esse, só que sem usar as mãos e sem olhar. Você simplesmente vai ter que tocar com o pé, com o peito, com as pernas, com o jeito que der para você tocar nesse objeto para tentar descobrir o que que afinal é aquilo. Olha lá, rapaz. Eu vou explicar para vocês como é que eu fiz aqui em casa com meu pai. A gente colocou os objetos em cima de cadeiras e a gente também deixou as cadeiras como parte do objeto de descoberta. Como a gente estava usando 4 tipos diferentes de cadeiras, a gente fez da seguinte forma. Se o objetivo fosse que você descobrisse qual é o tipo de cadeira que você colocou na minha frente, por exemplo, eu estou de olhos fechados, você diz assim, pronto. Você falou pronto, acabou. Eu vou ter que descobrir qual é o tipo de cadeira. Como assim? Eu ia ter que dizer exatamente qual era das cadeiras que ele tinha colocado na minha frente. Porque como eram só 4, eu sabia que tinha uma cadeira azul, uma cadeira preta, uma cadeira branca e uma cadeira florida. E eu sabia também que cada uma tinha um formato diferente. Então eu ia ter que dizer qual era a cadeira pelo formato dela. E quando não fosse para descobrir a cadeira, aí a pessoa dizia assim, pronto, objeto. Aí eu sabia que o meu objetivo não era descobrir se era cadeira azul, se era cadeira preta, se era cadeira florida, mas sim descobrir qual era o objeto que estava em cima dessa cadeira. Então era assim que a gente fez aqui em casa. Mas aí na sua casa você pode adaptar para outras formas. O importante é que o princípio do jogo é esse. Uma pessoa, sem usar as mãos e sem enxergar, tem que descobrir qual é o objeto que a outra pessoa colocou na frente dela. Então, vamos fazer esse joguinho aqui. Faça quantas rodadas você achar melhor, mas eu recomendo 2. Se você quiser fazer mais de 2, legal, faça o quanto você quiser, castele mesmo. Se você quiser fazer menos de 2, eu não recomendo. Eu peço que você não faça menos de 2. Faça 2 rodadas cada um, ou seja, você vai ter que adivinhar 2 vezes e a outra pessoa vai ter que adivinhar 2 vezes também. Então, você vai ter também que fazer com que outra pessoa adivinhe 2 vezes. Então, cada um estando em cada papel 2 vezes, o jogo vai fluir melhor e você vai absorver melhor ele. Tudo bem? Então, gente, foi isso aí. Essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham conseguido acompanhar muito bem a narração de áudio também. Qualquer dúvida, vocês sabem que podem mandar lá no WhatsApp ou no nosso grupo do Classroom. Essa aula teve essa participação do meu pai aqui, ó. Eu tô puto com esse troço aí, velho. Sinceramente. Um pouco quebrado. Mas ele ajudou a gente nessa. E é assim que vou levar também, como vocês estão fazendo com a parceria aí, eu estou fazendo com a parceria aqui também. Então,
Hora vai ser meu pai, hora vai ser minha irmã, talvez minha namorada, quem estiver por aqui vai estar me ajudando a fazer essa aula, tudo bem? Então, fiquem aí com a mensagem final que eu vou passar a atividade para vocês, que vocês vão ter que fazer um texto também explicando a sua sensação sobre isso, mas eu vou detalhar melhor no próximo bloco agora. Então, é isso aí, valeu gente, até daqui a pouco. Mas não esqueça que eu tô puto.